Santo Deus, maravilhoso Deus, eterno Deus, Deus santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso. A Ti cultuamos, a Ti celebramos, a Ti adoramos, a Ti bradamos, a Ti, Pai, glorificamos. Sim, nesse momento ao qual nos reunimos em Tua presença, em espírito e em verdade, no estado da igreja, onde estamos envolvidos e comprometidos com esta campanha de oração, com este propósito de oração que hoje, pela Tua misericórdia, segundo o Evangelho de João, chegamos ao seu dia de número 62. É para a glória do Teu nome, é para o Teu louvor, Pai, sim, pois os nossos esforços, a nossa dedicação está em meio ao sopro do Teu Espírito Santo. Então, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, o louvor, sejam dados a Ti, em nome de Jesus. Pai, me permita me alegrar na Tua presença, pois graças a Ti eu não estou só. Estou aqui entre irmãos e irmãs. Estou aqui em meio à igreja do Senhor Jesus. Estou aqui em meio a pessoas que estão buscando respostas, estão buscando a bênção, estão buscando algo maior na Tua presença. E a Tua palavra diz que os Teus caminhos e os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Te glorifico pela vida de todos que insistem e perseveram e que já há algum tempo estão conosco, e que estão na esperança de mais uma vez ouvir a palavra de Deus. Não é a voz do homem, não é a afirmação do homem, mas a vontade do Deus Todo-Poderoso, soberano de toda esta terra. Também te glorificamos pelas vidas que são sempre alcançadas, sempre tem alguém participando pela primeira vez. E eu oro ao Senhor para que esta alma tenha em seu coração que o chamado foi de Tua parte, que não foi do acaso que a mesma viesse a nos encontrar, a conhecer o nosso ministério, mas que há de fato um propósito de Deus para a sua vida. E em meio às tantas mensagens que nos são conhecidas, através de mensagens de textos, através dos comentários nas redes sociais, através das fotografias e áudios que são nos enviados, eu os apresento a Ti pela fé e lanço aos Teus pés em nome do Senhor Jesus, porque Tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu creio que tudo será testificado, que a palavra revelada da parte do Senhor é fiel para resplandecer em nossos corações e Te glorificarmos nesse instante. Pai, dando continuidade à nossa campanha de oração, nosso propósito de oração segundo o Evangelho de João, agora nos encontramos ainda no capítulo 19. Estamos no momento da crucificação. Mas enquanto eu estava a meditar, Pai, nesses últimos dias com a Tua palavra, me veio a lembrança daquele texto e daquela menção em que o Senhor Jesus afirma: quem quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vou repetir, Pai. Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E todos nós já sabemos disso. Embora muitas vezes meio que tentamos nos desviar dessa verdade, mas este é o caminho, a verdade e a vida. Mas há um detalhe aqui que muitas vezes deixamos passar desapercebido, mas o texto nos ajuda bastante com a testificação do Teu Espírito, porque aqui no versículo 17, Pai, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo estava levando a sua própria cruz, e que ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota, e que ali o crucificaram, não apenas ele,
mas 2 outros, um de cada lado do Senhor Jesus Cristo. O texto também vai dizer, Pai, que tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas do Senhor Jesus e as dividiram em 4 partes, um para cada um deles. Mas restava a túnica do Senhor Jesus, esta que era sem costura e era tecida numa única peça. Eles resolveram não rasgá-la, mas decidir através de sorte quem ficaria com ela. Nisso, sabemos através da Bíblia Sagrada que a Escritura se cumpre no Senhor Jesus, que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Essa é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a cruz que nos traz redenção, que nos traz salvação e que nos traz vida eterna. E por que estamos a afirmar todas estas coisas, Pai? Porque aqui há um princípio e há um mandamento. Eu posso continuar levando a minha cruz e olhar fito com um olhar na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na cruz do Calvário, mas há algo mais. Porque na continuação do texto, a Bíblia diz que perto da cruz, perto do Senhor Jesus, estava Maria, a irmã dela, ou seja, a tia do Senhor Jesus Cristo, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, sem falar do discípulo a quem Jesus amava, a qual era o próprio apóstolo João. A Bíblia diz que quando Jesus viu ali a sua mãe e perto dela João, o discípulo, Jesus disse para Maria: aí está seu filho. E disse ao discípulo: aí está sua mãe. O texto afirma que daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Olha que princípio maravilhoso, Pai. Que mandamento esplêndido. Estamos levando a nossa cruz, estamos com o olhar fito no Senhor Jesus a respeito da cruz do Calvário, a nossa salvação, a qual somente Ele pode, de fato, consumar, como foi consumado o plano da salvação, e agora é o nosso sumo sacerdote, e nos deixa essa lição. Porque, na verdade, Pai, esse momento de oração e essa campanha de oração não é algo, como posso dizer, Pai? Não é uma espécie de mandinga, uma espécie de simpatia, uma espécie de vã repetição. A oração que nós fazemos não é algo relacionado àquilo que é místico. O que nós estamos fazendo é um princípio espiritual. Porque da mesma forma como eu estou aqui, Pai, ciente da minha responsabilidade como pastor de orar por pessoas, estas pessoas, como ovelhas do Senhor, como membros do corpo de Cristo, têm que ter em mente que o pastor também pertence ao corpo. E que o verdadeiro pastor e bispo de nossas almas, como está escrito, é o Senhor Jesus. E que cabe a nós olharmos uns para os outros e levar os fardos uns dos outros, orar uns pelos outros. Então eu repito, o que estamos fazendo aqui não é algo que partiu de uma ideia humana. Não é algo que alguém simplesmente pensou e realizou. Nós estamos aqui diante de um princípio bíblico, de um princípio espiritual, onde somente assim o Senhor Jesus vai de fato olhar para nós em meio ao cumprimento da sua palavra, e a própria Bíblia diz que nosso Deus é zeloso e Ele vela em cumprir a sua palavra. Deus não pode rejeitar a sua palavra. E é dessa forma
em que nós veremos o poder de Deus se manifestar em nossas vidas, seja quais forem as nossas dificuldades, que inclusive estão sendo apresentadas neste momento. Muitas vezes alguém reclama da oração, alguém se queixa e diz: a oração não é específica, mas Pai, eu desconheço algo mais específico do que a tua palavra, algo maior do que o teu Espírito Santo, porque é o teu Espírito Santo que revela a verdade e a verdade que nos liberta. O próprio Senhor Jesus orou um dia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É nesta palavra que o meu irmão e a minha irmã tem que se apoiar, tem que se apegar. É por isso que a ilustração do pastor Dedé, pai, diz: estamos todos no mesmo barco, somos família de Jesus, por isso temos que estar em concordância, em espírito de oração, orando sem cessar. Então convence-nos, Pai. Convence-nos deste princípio espiritual e, por certo, tudo nos irá bem. Tudo nos irá bem se te obedecermos, se nos submetermos a ti, pois a tua palavra diz que quando nós nos submetemos ao Senhor, da mesma forma estamos resistindo ao diabo para que ele fuja de nós. Pois muitas das nossas causas têm a ver com o mundo espiritual, com espíritos imundos, com demônios, o próprio diabo. E eu não falo isso para aterrorizar a igreja, eu falo isso para confirmar que Deus é conosco e por isso estamos aqui. Porque nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma Belial pode com o Senhor, o nosso Deus. É como está escrito: quem nos separará do amor de Cristo em nome de Jesus? Será tribulação, angústia, dor, espada? Estamos bem certos que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus. Então que assim seja. Firmados no Senhor, como família de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, continuemos em oração uns pelos outros, conhecendo as aflições uns dos outros e pagando o preço. Não naquilo que implica a cruz do Senhor Jesus, mas naquela cruz que o Senhor nosso Deus nos confiou e Ele sabe que nós podemos suportar. Pois Ele jamais colocaria sobre nós um jugo que não pudéssemos suportar. O Senhor não tenta a ninguém. Aleluia. Então que o meu irmão e a minha irmã se firme nessa palavra, se firme neste princípio e mais o Senhor o fará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que seja tudo pelo Espírito Santo de Deus, não por força nem por violência, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Que diante desta oração, do cumprimento deste mandamento e deste princípio, haja milagres no nosso meio em nome de Jesus. Haja cura, haja restauração, haja manifestação do amor de Deus, sua providência e os seus livramentos. E tudo aquilo que for contra a bênção do Senhor, nós consagramos para a destruição em nome do Senhor Jesus Cristo. E se as ordens do mal tentarem insistir contra nós, que o Senhor o repreenda. E toda palavra maldita caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te repreenda, Satanás, porque nós nos submeteremos ao Senhor, o nosso Deus, em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o seu rosto, nos dando a sua paz, é o que nós te pedimos, Pai,
e já te agradecemos por tudo e por todos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.